número 0033, nome do candidato Kenneth Chirinza. Kenneth, bom dia. Bom dia, professor. Como está? Tudo bem. Sim, ao longo da tua preparação para estes exames do AS-Level de português, muitos foram os temas abordados, dentre os quais, naquela lista que nós temos dos tópicos, tiveste que escolher um para esta prova final. Podes dizer-me qual é o tópico? O meu tópico é desporto. Desporto, muito bem. Ok, podes apresentá-lo? Sim. O que é desporto? Desporto é toda a forma de praticar atividades físicas de forma metódica com objetivos competitivos. Desportos também melhoram as habilidades físicas e mentais das pessoas. Para alguns, como os espectadores, desporto é uma forma de entretenimento e para os participantes, desporto é uma forma de diversão. Os desportos podem ajudar as pessoas que têm problemas metabólicos e ajudar em doenças tipo diabetes, obesidade. Desporto também é considerada uma das formas de atrasar o envelhecimento, que pode vir a melhorar a qualidade da vida das pessoas. Existem muitos desportos populares como o futebol, o tênis, o golfe, mas também os desportos variam de cultura em cultura. Por exemplo, na Índia, o desporto mais popular é o cricket. Nos Estados Unidos, o desporto mais popular é o futebol americano. E na Austrália, o desporto mais popular é natação. Os desportos são praticados em locais diferentes. Alguns desportos, como o beisebol, são praticados em espaços grandes e alguns desportos também, como o tênis de mesa, podem vir a ser praticados em locais muito menores. Cada desporto contém as suas respectivas regras. E por que existem regras no desporto? As regras no desporto são feitas para promover bom espírito desportivo entre os competidores. O desporto tem muitas vantagens. Uma das vantagens é redução de stress, pode ajudar a pessoas que têm problema de depressão, e também desporto ajuda a melhorar a autoestima das pessoas. Um estudo revelou que as pessoas que praticam mais desporto são as pessoas mais felizes. Obrigado. Muito bem. Vamos avançar para a segunda parte da nossa avaliação. E eu gostava que tu desenvolvesses mais a parte em que mencionaste que o desporto ajuda, de alguma forma disseste que ajuda para o bem-estar físico e mental. Podes elaborar um pouco mais? Sim. Existem certos desportos que não é necessário muito movimento físico, mas tu usas muito a tua capacidade mental, como o xadrez, que em 2000 foi considerado um desporto e agora faz parte dos desportos que são praticados nos Jogos Olímpicos. Mas também o desporto requer muita atividade física, o que faz as pessoas terem mais, o que dá mais energia às pessoas e enlarga, o seu ciclo de vida. Sentes que, contextualizando tudo o que disseste para Maputo, para Moçambique, aqui onde nós vivemos, sentes que as pessoas têm a consciência desse grande valor que o desporto traz tanto para a saúde física e mental? Sim. Aqui em Maputo os desportos são praticados muito e a maioria das vezes grande parte da população moçambicana pratica desportos e sim
têm consciência os benefícios que o desporto traz. Praticas algum tipo de desporto? Sim, professor, eu O que, pratico. o que é que fazes? Pratico futebol, basquetebol, voleibol e tenho um bocadinho de sabedoria em todos os tipos de desportos. Tens alguma preferência nesses desportos todos, nesses tipos de desportos que mencionaste? Sim, o meu desporto favorito é futebol. E por que futebol? É futebol porque esse é o desporto mais popular na cidade de Maputo e em todo Moçambique em geral. De uma forma geral, o que é que tu achas do desporto moçambicano, do futebol moçambicano em particular? O futebol moçambicano tem sido considerado globalmente um bocadinho fraco devido aos resultados que a equipa nacional tem quando encara outras seleções. Ok. E quais serão, no teu olhar, sendo um desportista, quais serão os problemas que fazem com que a nossa seleção seja uma seleção fracassada em comparação com as outras equipas? Eu acho que tudo começa nos treinadores, pois acho que os treinadores não são certamente qualificados para o cargo que eles têm como treinadores de uma nação inteira. E também eu acho que eles sempre vão selecionando jogadores mais velhos que contêm menos capacidades físicas em relação aos jogadores mais novos. Muito bem. Terias mencionado que o desporto também, no seu todo, ajuda para a redução do stress. Sim. Sentes ou achas que as pessoas, os jovens moçambicanos ou até os mais velhos, têm a noção dessa função que tem o desporto na redução do stress e de que maneiras? Sim. Eu acho que não acho, tenho certeza que a maioria dos hospitais em Moçambique costumam como é que digo? Costumam sugerir atividades físicas às pessoas que têm tensão e doenças similares. Então eu acho que o povo moçambicano sim tem em mente que praticando desportos pode vir a reduzir estresse. Muito bem. Vamos avançar um pouco para uma outra ala na prática do desporto, que é o género, neste caso as mulheres. Sentes que há um envolvimento igual entre as mulheres e os homens no desporto, no seu todo? Cá em Moçambique, cá em Moçambique, eu não acho que existe igualdade quando o tópico é desporto aqui, porque é normal que a maior parte da população esteja focado no futebol masculino e muitas poucas pessoas concentram-se no futebol feminino. E isso acontece com outros desportos como voleibol, como tênis. Então, essa é a minha resposta. Qual será o problema que faz com que as mulheres não sejam mais participativas em desportos, olhando para o contexto moçambicano? Será uma autodiscriminação ou a sociedade em si já cria condições para isso? Qual é a tua opinião? Eu acho que a sociedade costuma olhar para o gênero feminino como um gênero inferior, o que cria esse tipo de discriminação e não olharem para aquilo que as mulheres fazem, mais do que olham para aquilo que os homens é que fazem.
Muito bem. E o que é que se pode fazer para minimizar isso? Para que haja alguma igualdade também de participação por parte das mulheres. Eu acho que deviam haver mais eventos com mais participação feminina para que isso promova mais a imagem das meninas ou das mulheres em geral do gênero feminino no desporto. E qual seria a função da escola para o envolvimento das meninas também? Encorajar mais meninas a fazerem atividades físicas para que elas também não sintam tanto medo de praticar em frente ao mundo. Qual é a opinião que tu tens do desporto na tua escola? Eu acho que as mulheres aqui têm grande participação no desporto. Sim, algumas tentam não fazer, mas eu acho que a maior parte das mulheres aqui na escola praticam atividades físicas e muitos desportos. Muito bem. Tens alguma questão ou algum comentário a fazer antes de avançarmos para a terceira parte? Não, professor. Muito bem. Vamos avançar para a conversa geral, que é a terceira parte da nossa avaliação. Kenneth, eu vou começar por te introduzir alguma coisa que creio que é do teu conhecimento. A nossa vida em Moçambique, no mundo, mudou bastante nos últimos meses, ou até posso dizer particularmente olhando para Moçambique de 2020, março de 2020 até agora. Mudou bastante por conta da pandemia da Covid-19. Podes brevemente dizer como era a tua vida antes e de que maneiras é que a pandemia teria afetado a tua vida como pessoa? Bem, antes da pandemia começar, eu acho que saía mais regularmente, visitava mais os meus avós e toda a família mais velha e saía mais com os meus amigos. Mas depois da pandemia fui forçado a passar mais tempo em casa com a família e tem sido a minha vida até agora. Ok. E há alguma coisa em particular que terá ficado na tua mente? Agora, pronto, as coisas já abriram um pouco. Há alguma coisa que tu não gostarias que voltasse a acontecer que nós fazíamos antes da pandemia? Eu acho que gostaria, né, que as pessoas preservassem mais a sua saúde praticando desportos. Também gostaria que as pessoas tivessem mais higiene em geral, porque mesmo o uso de álcool em gel é algo que sempre deve ser usado com ou sem pandemia para preservar mais a saúde das pessoas em geral. Achas que os números dos infectados em Moçambique, em comparação com o mundo, é resultado da observação das regras de higienização? Bem, cá em Moçambique, comparando a maioria dos países lá fora, os nossos casos até que estão muito estão muito inferiores comparando a casos de outros países, e eu acho que isso... No teu olhar, qual é a razão de nós termos números baixos em comparação com os países vizinhos até? Eu acho que é porque a maioria da população que vive na cidade ficam em casa, e como não temos muitos eventos, evitamos juntar-nos muito em locais muito públicos e pequenos.
Olhando para aquilo que é a vida, ainda na mesma senda, não é? A vida das pessoas nas cidades e as pessoas no campo. Achas que isso contribui, a forma como as pessoas vivem, achas que contribui para os casos que nós observamos no campo e na cidade? Peço para repetir a pergunta, Se professor. as pessoas que vivem na cidade e as pessoas que vivem no campo, e olhando para os números que foram sendo divulgados, Sim. achas que a forma como um grupo vive, os que vivem nas cidades, e a forma como as pessoas que vivem no campo contribui para os números não serem elevados no campo e serem um pouco mais altos nas cidades? Sim, eu acho que as pessoas que vivem na cidade normalmente movimentam-se muito mais do que aqueles que vivem no campo, porque aqueles que vivem no campo normalmente permanecem no campo e não têm muito a chance de vir aqui à cidade. Mas nós aqui na cidade estamos pertos um do outro, o que faz nós entramos mais em contato com o outro. E quais seriam, na tua opinião, quais são as grandes vantagens, por exemplo, de alguém que vive no campo? Umas Bem, 3 vantagens, por exemplo. pelo menos no tempo da pandemia, eles conseguem alimentar-se com produtos que eles mesmos semeiam. No campo geralmente tem muito espaço, o que evita muitas pessoas só num espaço pequeno e talvez pelo número inferior que as pessoas no campo, o número inferior da população que vive no campo cria menos pessoas expostos, né, ao que possa vir a ser algo de risco. Veja alguma desvantagem em viver no campo? No Ah, geral. sim. Há certas desvantagens como falta de emprego, ah, falta de transporte e na parte da higiene também acho que há falta de sa- sani- sanidade. Sanidade, sim. Há pouca ou está melhor em comparação com as cidades? Em termos de saúde pública, da sanidade? E porquê? Por que achas que é pouco? Porque eu acho que o governo normalmente foca-se naquilo que acontece na cidade e menos do que acontece no campo. Ok, muito bem. E em relação à cidade, aqui onde tu vives, qual é a grande vantagem que as pessoas têm Mais vivendo entretenimento, aqui? Ok. mais entretenimento. Ah, conseguimos obter transporte público facilmente comparando as pessoas que vivem no campo. E simplesmente estamos perto de tudo. Restaurantes, parques e mais. Ok. Última questão. O que é que achas dos jovens em Moçambique? Achas que são pessoas felizes, tristes? No geral, o que é que tu achas dos jovens em Moçambique? Eu acho que os jovens moçambicanos são muito felizes, acho que são muito unidos também e eu acho que eles têm um bom futuro em frente deles, porque tendo em conta que os jovens moçambicanos são mais ativos, eu acredito que eles demorarão envelhecer e terão mais tempo para trabalhar e talvez melhorar a economia do país. Ok, muito bem. Obrigado. Tens alguma questão, algum comentário a fazer? O que é que o professor acha dos jovens em Moçambique? Eu penso que são jovens sonhadores, são pessoas que têm próprias ideias, são jovens que têm sonhos que podem até chegar a ser concretizados se eles
realmente almejarem mudar o Moçambique, porque tudo parte de um sonho e se eles sonharem, na verdade, conseguirão atingir os objetivos das próprias vidas e desenvolver o seu país, as suas comunidades e para o bem de todos nós. Mais uma questão, professor. Como é que são os jovens moçambicanos atualmente, comparando aquilo que eram os jovens moçambicanos no seu tempo? Atualmente os jovens são mais atrevidos, os jovens são mais... têm uma mente um pouco mais aberta em comparação com aquilo que os tempos que eu vivi. Sim. Uma vez que na atualidade, por exemplo, vocês têm tecnologia, têm muitas coisas que facilmente vocês conseguem se informar sobre o mundo, sobre muitas coisas que acontecem, diferentemente daquilo que eram os meus tempos. Mas cada tempo é um tempo e eu acredito que todos nós temos fases diferentes das nossas vidas e pronto, a vida é assim. O mais importante é que haja um entendimento entre as duas gerações. Muito obrigado. Pronto, vamos encerrar por aqui a nossa avaliação e muito obrigado. Boa sorte. De nada.